Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas, na verdade, possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7.
Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torne impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês.
Jeremias. Capítulo 49. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão. Correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando.
Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas, embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Ácaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores das cidades de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como um mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar. Destruam essa tribo do Oriente.
Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre os pais de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exércitos contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 50. O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu deus Bel-Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. O Senhor Deus disse:
Quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde há o caminho para Sião e vão seguir nessa direção. E vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia. Deixem o país. Sejam os primeiros a sair. Pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo da Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá nele. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim, o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora, Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem, nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro, os israelitas foram atacados pelo rei da Síria, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã,
e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecode. Matem, acabem de uma vez com eles. Façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e há grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados, acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho, a mim, o Santo Deus de Israel. Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa. E por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades e tudo que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades e os seus sábios. Morram os seus adivinhos mentirosos e tolos. Morram os seus soldados que estão apavorados.
Acabem com seus cavalos e com seus carros de guerra. Morram soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela. Peguem as suas riquezas e levem embora. Virá uma seca à sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito o seu povo de bobo. E assim feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com seu povo. Até suas crianças serão arrastadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Salmo 126. Canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita.
Capítulo 9. A morte do rei Antíoco Epífanes. Aconteceu que naquele tempo Antíoco e os seus soldados foram obrigados a sair em desordem da Pérsia. Ele tinha invadido Persépolis e tentado roubar os templos e conquistar a cidade toda. Mas os moradores de Persépolis se revoltaram, pegaram as suas armas e atacaram Antíoco, fazendo com que ele fugisse humilhado. Ao chegar a Ecbátana, Antíoco ouviu falar sobre o que tinha acontecido com Nicanor e com o exército de Timóteo. Furioso, resolveu fazer com que os judeus pagassem pela humilhação pela qual os persas o haviam feito passar. Por esse motivo, ordenou ao condutor da sua carruagem que tocasse em frente, sem parar, até que chegassem a Jerusalém. Cheio de orgulho, ele disse: quando eu chegar lá, eu vou fazer com que Jerusalém vire um cemitério de judeus. Mas Antíoco não sabia que o julgamento de Deus viajava com ele. O Senhor, que vê tudo, o Deus de Israel, o derrubou com uma doença misteriosa e incurável. Mal havia acabado de falar, Antíoco sentiu uma dor na barriga, uma dor forte e insuportável nos intestinos. Era o castigo que ele merecia, pois tinha feito outros sofrerem as mesmas dores, ferindo cruelmente, como forma de tortura, os intestinos de muitas pessoas. Mas o seu sofrimento não fez diminuir a sua vaidade. Ficou mais orgulhoso ainda e, furioso com os judeus, mandou que o condutor da carruagem fosse mais depressa ainda. De repente, Antíoco caiu da carruagem, que estava correndo a toda velocidade. O tombo foi tão violento que todos os seus ossos se quebraram. E assim, esse homem vaidoso, que um pouco antes imaginava ser um super-homem e que podia mandar nas ondas do mar e pesar as mais altas montanhas numa balança, esse homem levou um tombo e foi carregado numa maca, mostrando claramente a todos o poder de Deus. E dos olhos daquele pagão começaram a sair vermes. Ele ainda estava vivo, mas sentia muita dor e aflição, e pedaços de carne caíam do seu corpo. E o mau cheiro da podridão do seu corpo fazia o exército inteiro sentir-se mal. Por causa do fedor, ninguém podia carregar esse homem, que pouco antes pensava que podia tocar com as mãos as estrelas do céu. Antíoco estava completamente humilhado, e o castigo de Deus o fazia sofrer cada vez mais, sem parar. Aí ele começou a perder o orgulho e passou a ver claramente a sua situação. Não podendo suportar o seu próprio mau cheiro, ele falou: é certo que um ser humano, que é uma criatura mortal, obedeça a Deus e não pense que é igual a Deus. Já tinha passado a hora de o Senhor ter compaixão daquele canalha, mas mesmo assim Antíoco fez a seguinte promessa a Deus:
Eu estava indo depressa à Cidade Santa, a fim de arrasá-la e fazer com que ela virasse um cemitério. Mas agora declaro que Jerusalém é uma cidade livre. Eu tinha resolvido jogar no campo os corpos dos judeus e dos seus filhos, para serem comidos pelos animais selvagens e pelos pássaros, pois achava que os judeus não mereciam ser sepultados. Mas agora declaro que os judeus terão os mesmos direitos que os moradores de Atenas. Devolverei os vasos sagrados que roubei do templo. Darei ainda outros vasos mais bonitos e enfeitarei o santuário com lindos presentes. Eu mesmo pagarei as despesas dos sacrifícios que serão oferecidos ali. Além disso, eu vou virar judeu e irei a todos os países do mundo a fim de anunciar o poder de Deus. Mas as dores de Antíoco não diminuíram nem um pouco, pois o castigo de Deus pesava sobre ele como ele merecia. Então, quando perdeu toda a esperança, ele escreveu aos judeus uma carta pedindo alguns favores. A carta é esta: Antíoco, rei e comandante das forças armadas, envia saudações aos nobres cidadãos judeus, desejando-lhes saúde e prosperidade em tudo. Espero que todos vocês e os seus filhos estejam bem de saúde e que os seus negócios estejam indo bem, como vocês querem. Ponho a minha esperança em Deus e me lembro com um grande prazer do respeito e do carinho com que vocês sempre me têm tratado. Quando voltava da Pérsia, fiquei muito doente e resolvi tratar do bem-estar de todo o meu povo. Não é que eu esteja desenganado, pelo contrário, espero sarar completamente. Lembro que o meu pai, quando marchava com seu exército para guerrear no Planalto da Pérsia, sempre nomeava uma pessoa para ficar no lugar dele. Assim, se acontecesse qualquer coisa que não era esperada, ou se corresse uma notícia desagradável, o povo do país não ficaria aflito, pois todos saberiam quem tinha sido nomeado para governá-los. E sei também que os governadores dos países que ficam nas nossas fronteiras estão sempre prestando atenção para verem o que vai acontecer, querendo se aproveitar da nossa situação. Portanto, nomeei o meu filho Antíoco para ser rei. Aliás, várias vezes eu já o apresentei e recomendei a vocês quando viajava pelas províncias do Planalto da Pérsia. E eu escrevi a ele a carta que segue abaixo. Portanto, peço e insisto que não esqueçam dos favores que eu fiz a vocês, tanto os particulares como os que fiz à nação inteira. E peço que continuem tendo boa vontade para comigo e para com meu filho, pois tenho a certeza de que ele os tratará com respeito e bondade, como eu sempre tenho feito. E assim, Antíoco, esse assassino e blasfemo, sofrendo dores tão terríveis como aquelas que lhe tinha feito outros sofrerem, morreu miseravelmente nas montanhas de um país estrangeiro. Filipe, amigo chegado dele, acompanhou seu corpo de volta até a Síria. Depois foi para o Egito, a fim de ficar com Ptolomeu Filométor, pois tinha medo do filho de Antíoco.